tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Quando Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós nos deparamos com essa passagem belíssima do Evangelho que fala da conversão de Mateus, que tinha o nome antigo de Levi. O dia de São Mateus é no dia 21 de setembro. Mas eu queria me deparar aqui com um detalhe de tudo que nós ouvimos, porque já é uma passagem muito bem conhecida, né? Ainda mais quando nós ouvimos dizer que Jesus veio para os pecadores, que Ele é misericórdia, e aí nós vamos falando tantas coisas em relação a isso. Mas vamos olhar para Mateus e ver o que foi que aconteceu com esse homem. Roma, o imperador, né? O imperador romano, ele tinha as diversas províncias. E uma das províncias romana era a de Israel, a Terra Santa, que hoje nós damos o nome. E em cada lugar desses, sempre tinha alguém que coletava os impostos para serem levados para Roma. Imagine, Mateus, ele era um judeu. Então, ele trabalhava para Roma. Tinha Herodes ali, que era o provincial, né? O rei ali da região. Então, ele acabava trabalhando para essas pessoas. Então, imagina, um judeu sentado numa coletoria de impostos, recolhendo o dinheiro dos seus próprios irmãos. Só que ele recolhia de uma forma errada. Ele cobrava além. Então isso levava os irmãos dele, os judeus, a ficar com muita raiva dele. Porque ele poderia cobrar o que era pedido, ele poderia até cobrar menos, mas não, ele cobrava mais. E claro, né, com essa artimanha dele, ele estava ficando muito rico. Então ele era um pecador público, né? Todo mundo sabia que ele era um pecador. E é justamente esse homem que não tinha como se salvar. Ele iria se perder na condição que ele estava. Que aí Jesus passa perto dele. A misericórdia de Deus, ela age dessa forma. Aquele pecador, ele precisa se salvar. E Jesus simplesmente usa uma palavrinha: segue-me. E ali está dizendo, né? Ele imediatamente, ele levantou,
Esse imediatamente de Mateus significa ele deixou, a partir daquele momento, ele nunca mais voltou a ser coletor de impostos. Ele nunca mais voltou ao pecado que levaria ele à perda da salvação dele. E a coisa foi tão boa para a vida de Mateus, que ele ainda faz a festa de despedida dos amigos dele, provavelmente com a intenção de fazer com que os amigos dele também entendessem o que estava acontecendo com ele e também se salvassem. Então, como ele era um pecador público, aí os judeus não gostavam dele, aí quando vê Jesus com aquele bando de ladrão ali, numa mesa, numa festa, como é que pode ele estar no meio dos pecadores? Aí que Jesus usa essa frase, né? Eu vim para salvar os pecadores. Eu não vim para ficar com os santinhos. Eu vim para salvar quem está perdido. Porque o médico ele vem para cuidar do doente. Tudo bem. Aí aqui tem um detalhe. Mateus se torna apóstolo. Ele também se torna evangelista, porque foi ele que escreveu o Evangelho segundo Mateus, que por sinal é o que está sendo lido hoje. E veja um detalhe. No meio dos apóstolos, precisava de ter um caixinha. Esse caixinha para nós na comunidade nós entendemos muito bem. Mas o ecônomo para a vida religiosa e para a vida civil, o administrador. Era a pessoa ideal para ser o administrador, o ecônomo ou o caixinha do grupo dos apóstolos. Era ideal. Ele mexia com dinheiro o tempo todo. Mas o que é que Jesus faz? Não coloca ele como administrador, não. Porque a fraqueza de Mateus era o dinheiro. Mateus não podia mexer com dinheiro nunca mais, era o vício dele. Quando se trata de vício, vício não tem cura, só se Deus fizer um milagre, mas no geral, vício não tem cura. Então, se o vício, ele nos leva justamente ao pecado, porque o vício já é um pecado, aquele vício na minha vida eu não devo mexer nunca mais. Aí veja, Jesus coloca Judas para ser o caixinha, o administrador ou o ecônomo. Não colocou Mateus. Porque se Mateus mexesse com dinheiro, ele ia voltar à vida velha. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, e também no capítulo 4 de São Mateus, fala das tentações de Jesus. O demônio teve a audácia de tentar Deus. Mas no Evangelho de Lucas, tem um detalhe que Mateus não traz. Lá diz assim, que depois que Jesus venceu Satanás, venceu o diabo foi embora com a intenção de pegá-lo em outro momento. Você que se acha que você está liberto daquele vício, daquele pecado, que um dia você disse assim, de agora em diante eu não faço mais, você tome muito cuidado. Porque o diabo ele faz assim, ele deixa você achar que você não vai cair mais nesse pecado. E ele vai levar um tempo, porque para o diabo não importa o tempo não, ele vai deixando. E você vai tomando consciência, achando que você está livre, né? Porque olha, nem desejo eu estou tendo mais, nem isso. E quando eu vejo aquele negócio na minha frente, eu nem quero saber mesmo, nem me incomoda mais. É isso mesmo que o diabo quer. Ele quer que você se convença que não te incomoda mais.
para lá na frente ele te pegar de novo. É por isso que no livro do Eclesiástico, no capítulo 21, diz assim: fuja do pecado, como se foge da serpente. Porque se você enfrentar, ela vai te pegar e vai matar sua alma. Pode ver lá no livro do Eclesiástico isso. Aí tem pessoas por aí que elas acham, né? Elas foram num encontro, ela tinha um determinado vício, aí naquele encontro ela disse, agora eu não faço mais. Aí dá até o testemunho para todo mundo, aí todo mundo bate palmas, aí todo mundo, a família fica alegre, meu filho está livre, meu marido está livre, minha esposa está livre, que maravilha, esse cara, que bom meu filho. Aí você encontra esse cara rezando toda hora, vai na missa, vai não sei o quê. Lá na frente, quando a vida espiritual nossa ela vai se assentando, aí vai passando aquela empolgação, aí aqueles desejos vão voltando novamente. Se a pessoa não tiver na graça de Deus, numa vida intensa, porque a tendência nossa é, quando passar o tempo, relaxar. Dê uma olhada na sua vida, você que disse que lá no passado você se converteu, né? Que você deixou tudo. Quantos anos faz que você se converteu, entre aspas? Agora dê uma olhada de como você era santinho quando começou e como agora você se tornou um pecador de novo. Dá uma olhada para você ver. Se aquelas coisas já não estão retornando aos pouquinhos, aquela rigidez e radicalidade que você tinha, aonde é que está? É por isso que tem gente que diz bem assim, vamos ver até onde é que vai. Quando você ouvir alguém dizer assim de você, vamos ver até onde é que vai, é porque aquela pessoa, ela já não está indo mais para lugar nenhum. É porque ela já está na vida errada. Aí ela está dizendo assim, olha, eu também fui assim, agora eu não sou mais. Vai relaxando. Cada um sabe de onde Jesus te tirou. Jesus tirou Mateus da coletoria de impostos e nunca mais ele foi mexer com dinheiro. Não fique enfrentando e dizendo, agora eu estou curado. Aí aquele que usa droga, né? Aí ele diz assim, agora eu larguei a droga, eu estou pronto para trazer os meus irmãos. Não entre nessa história. Isso é conversa do diabo. Você nunca mais deve andar com maconheiro. Nunca mais. Porque lá na frente o diabo vai despertar você de novo para você cair de novo. É por isso que tem tanta gente aí que depois o cara vivia numa vida dissoluta, na área da castidade, e toda hora volta, cair de novo. Aí mas eu entrei na pornografia, eu andei com meus amigos, aí eu caí de novo. É óbvio que você vai cair. Como dizia agora o Padre Léo, sua anta. Como é que você vai enfrentar a sua fraqueza? Fuja do pecado como se foge da serpente. Eu até digo assim para nós aqui da comunidade, né? Olha, quando você vê um irmão seu evitando determinadas coisas, deixe ele evitar. Não vai ficar dizendo assim para ele, você é um anticomunitário, nós estamos vendo isso aqui e você não quer ver. Você sabe o que é que essa pessoa viveu no passado, naquela área, para estar agora junto com você? Para você pode ser que não seja nocivo, mas para aquela pessoa é.
Deixa ela fugir. Vai perguntar para a pessoa por que ela está fugindo. Se o cara era cachaceiro, como é que você vai andar com gente que bebe cerveja? Se vivia no vício. Será que você vai entender isso quando? Se você não passar por uma purificação da sua memória, uma purificação da tua alma, você nunca vai abandonar esse pecado, ele vai e volta, porque o diabo vai te pegar lá na frente. Cada um sabe a sua fraqueza, eu sei a minha. E na minha eu evito. Falem o que quiser, a minha eu evito. Porque eu sei muito bem qual é a minha fraqueza. Se você não sabe, é só ver aonde você vive caindo. Essa é a sua fraqueza. Ah, não, mas pediram para mim que eu tenho que fazer. Junta a fome com a vontade de comer. Que é óbvio, né? É óbvio que você vai querer. Você já está numa vidinha mais ou menos, você já não está mais naquela força e aquele vigor, daquela radicalidade que você estava antes para fugir do pecado. Você já está numa vida mansa e relaxada, já está acomodado e está se acomodando com quem já se acomodou. E quem se acomodou está chamando você para se acomodar. Aí você diz assim, tá bom, então tá bom, se você está pedindo, né? Aí com pouco dia você está aí naquela vidinha de antigamente. Porque quando nós somos chamados para seguir Jesus, é para romper definitivamente com o pecado, não é para voltar não. Se o teu pecado é a bebida, fuja da bebida. Se o seu pecado é o sexo, fuja de tudo aquilo que fala disso. Se o seu pecado é o dinheiro, fuja do dinheiro. Porque o diabo está lá sentadinho, no controle, assistindo, se distraindo, né? Esperando o dia dele chegar e dizer para você, está na hora de voltar ao passado. Vai ou não vai? Porque enquanto você estiver naquela vida de firmeza, na penitência, lutando, ele não vai te tentar agora não. Ele vai te tentar na hora que ele começar a ver que você já não se penitencia mais, que você já está naquele forget, você já não está mais naquela luta, você já está se achando agora até um santo. Aí agora ele vai chegar de mansinho e vai dizer assim para você, está na hora de voltar à vida velha, vamos lá. Aí você começa a olhar e aos pouquinhos você vai deixando aquele negócio entrar, né? É só um pouquinho, é só um pouquinho, só um pouco, só um pouco. Aí quando volta, aí de repente, aí você é um cristão, você vai na igreja, você reza terço, você faz tudo, só não é santo. Está com aquele pecado de novo. Toda hora caindo nele, toda hora, porque você não jejua, não se penitencia e não foge. E ainda tem aqueles que cooperam.